CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. Olá, bom dia! Segunda-feira, 13 de maio de 2024. Está começando o CBN Esportes com toda a repercussão do final de semana. Temos campeão na região, que é o Rio Branco, temos Inter de Limeira fazendo bonito, Ponte Preta e Guarani na Série B, dando boas respostas ao torcedor e, claro, tudo sobre o Brasileirão. Sem falar em basquete, que conquistou a 5ª vitória consecutiva, e vôlei, hein? Tem novidades, tem boas novidades, boas notícias envolvendo o vôlei. Renata! Então vamos começar a falar do Tigre. O Rio Branco conquistou o título do Campeonato Paulista da Série A4, jogando em Franca, hein? No estádio Lancha Filho, Lanchão. O Tigre venceu a Francana por 2-1. Como já havia ganhado a ida por 2-0 em Americana, ficou com a taça. Ambos os times já haviam subido para a Série A3 por terem chegado à decisão. Muita festa em Americana. E também quem fez festa foi a Inter de Limeira, que conquistou a 3ª vitória em 3 jogos na Série D de dado do Campeonato Brasileiro. Fez 1-0 no Água Santa. A partida foi disputada à tarde, sábado, no estádio Major José Levi Sobrinho, em Limeira. A equipe lidera o grupo 7 com 9 pontos, 100% de aproveitamento. Vamos para a capital paulista, a Pauliceia desvairada com Gabriel Dudziak. O Palmeiras foi derrotado pelo Atlético Paranaense por 2-0 na Arena Barueri e perdeu a chance de encostar nos líderes do campeonato. Nesta segunda-feira, o São Paulo tentará subir na tabela com uma vitória diante do Fluminense no Morumbis. O Corinthians joga na terça contra o Argentinos Júniors pela Copa Sul-Americana e o Santos na quarta contra a Ponte Preta pela Série B. Semana agitada para os grandes clubes da capital paulista, hein? Corinthians já tem Sul-Americana, o Santos vem a Campinas para enfrentar a Ponte Preta, o Palmeiras tem compromisso pela Copa Libertadores, o São Paulo joga hoje contra o Fluminense. Vamos de LBF, o Campinas conquistou a 5ª vitória consecutiva na Liga de Basquete Feminino, superou o Blumenau por 75-69, ontem no ginásio do Tênis Clube Casa Nova, com 25 pontos, foi eleita a MVP da partida. O resultado levou Campinas aos 26 pontos, cada vez mais consolidada na parte de cima da classificação. As campineiras voltam a jogar no dia 21 de maio contra o Santo André, fora de casa. Ao meu lado, Antônio Lupe, que traz todo o noticiário da Macaca, que foi a Ponta Grossa e trouxe um empate com aquele sabor gostoso de vitória. Lupe, bom dia, boa segunda-feira. Tudo bem, Carlão? Bom dia a você e uma ótima segunda-feira para todo mundo que acompanha o CBN Esportes. E sabe por quê? Esse empate com o Operário teve um gostinho de vitória para a Alvinegra? Porque o empate veio aos 50 minutos do segundo tempo, hein? Com o atacante Dodô, que mais uma vez foi o cara da Ponte Preta no jogo. Agora, a Macaca tem pela frente o todo-poderoso Santos e sem muito tempo para trabalhar, até porque a partida contra o Peixe acontece quarta-feira, às 21h30 no Majestoso. Jogaço, hein? Jogaço, quarta-feira no Moisés Lucarelli. E a CBF, hein? Publicou ontem à noite convocação para a reunião extraordinária do Conselho Técnico da Série A para o dia 27 de maio, em momento de discussão sobre a possível paralisação do Campeonato Brasileiro por conta da tragédia climática no Rio Grande do Sul. A diretoria da entidade aguarda retorno formal do colegiado de presidentes para tomar a decisão. Há posições de alguns clubes pelo adiamento de rodadas e outros contrários. Agora, 27 de maio, dona CBF? Então se posicione. Se for para parar, que pare já. Se for para continuar, pelo menos um posicionamento. Agora, 27 de maio. Tá de brincadeira a entidade que rege o futebol brasileiro.
Antônio Lupe, falamos da Macaca agora há pouco, vamos para o Guarani, que conquistou uma vitória importante na Série B, fez as pazes com os 3 pontos, João Vitor, Paraíso também, que coisa maravilhosa o Bugrão no estádio Brinco de Ouro da Princesa no último sábado. E foi uma vitória convincente do Guarani, vitória por 2-0 em cima do Botafogo de Ribeirão Preto na primeira partida do técnico Júnior Rocha no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Na entrevista coletiva, ele enalteceu a raça, a vontade dos atletas em conquistar a primeira vitória na competição. O treinador tem pouquíssimo tempo de trabalho. Na verdade, só hoje que o treino já aconteceu, porque amanhã, 9h30 da noite, o Bugre enfrenta o Coritiba no estádio Major Couto Pereira, na capital paranaense. Com problemas, Luan Dias e Caio Dantas devem ser vetados pelo DM. E 2 jogadores importantes no esquema do técnico Júnior Rocha. Fábio Chaib e os paulistas na Série B do Campeonato Brasileiro e o nosso Ituano, hein? O que vai ser do Galo Rubro-Negro dentro da competição? Fábio Chaib, bom dia, boa semana pra você. Bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN. Vamos lá, ontem no encerramento da 4ª rodada da Série B, o Mirassol venceu o Paysandu por 2-1 no José Maria de Campos Maia e subiu para o 7º lugar na classificação. A rodada teve início ruim para os paulistas. Na sexta-feira, o Novo Horizontino perdeu em casa para o Ceará por 3-0. E o Ituano, jogando na Serrinha, perdeu por 2-0 para o Goiás. O Galo de Itu ainda não somou pontos no campeonato. E na quarta-feira tem uma pedreira pela frente. Recebe nada mais, nada menos que o líder do campeonato, o Sport, no Novelli Júnior, jogo válido pela 5ª rodada da Série B. A Série B não para. 11h11, já Júlio Nascimento vai chegar ao estúdio, ao complexo de comunicação aqui do Grupo EP, trazendo ótimas notícias para o vôlei Renata. O levantador Bruninho, mega campeão com a seleção brasileira, está confirmado para defender o time campineiro. Julião, enquanto não chega, Antônio Lupe traz essas fresquinhas do vôlei campineiro, Lupe. Exatamente, né? O Bruninho, ele foi apresentado como reforço do vôlei Renata para a sequência do projeto, que aliás vai completar 15 anos. Então, é a cereja do bolo para mais uma temporada. O Bruninho, ele foi apresentado ao lado do central Judson, que também faz parte da seleção brasileira e chega para ser aí as atrações do vôlei Renata na disputa da temporada 2024-2025. O Bruninho disputou as últimas 3 temporadas pelo Modena da Itália e volta para onde ele conheceu o voleibol. É verdade. Bruno Rezende, Bruninho, criado na Fonte São Paulo. Os primeiros passos no voleibol foram dados no Clube Fonte São Paulo, aqui em Campinas. Ele que é filho de Bernardinho e Vera Mossa. E você pode participar do CBN Esportes através do WhatsApp, o 19-9186-9070. 9186-9070. CBN Esportes, comandado tecnicamente por ele, está feliz da vida. A macaca foi brava lá em Ponta Grossa, Valmirzinho Bortoleto. E o homem dos streams, dos efeitos especiais, Daniel França. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h13, o intervalo é muito rápido para a gente repercutir o que foi o final de semana no futebol, no basquete e no vôlei. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo.
e ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Bom. Trânsito. Horas 15 minutos, segunda-feira, início de semana. Thaís Azevedo, bom dia. As ruas e as avenidas de Campinas. Ótimo dia para você, Carlão, para o Lupe, para todo mundo que está ouvindo a gente. Quem segue pela Avenida Andrade Neves, trânsito fluindo bem, sentido Castelo e sentido Centro. Pela Avenida Barão de Itapura, tem excesso de veículos desde a Delfino Sintra até a Avenida Brasil, pelas duas pistas. Quem segue pela Avenida Brasil, reduz a velocidade sentido Vila Nova, na saída da Avenida Erosimbo Maia até o Balão do Timbó e mais à frente na chegada da Avenida Imperatriz Leopoldina. No sentido oposto, o motorista reduz a velocidade somente nos semáforos. Carlão. Ok, Thaís, que volta na programação CBN. Ser parceiro é dar segurança para vender mais. Com o Pix na maquininha da Cielo, você tem dinheiro na conta, comprovante na hora e não cai em golpes. E aí, bora juntar forças? Vem aí a 10ª edição da Feira das Indústrias de Indaiatuba, entre os dias 21 e 23 de maio. E para dar o start neste importante evento para o setor industrial da região, o News Truck da CBN Campinas estará em Indaiatuba na terça-feira, dia 21. Os programas CBN Campinas, CBN Esportes, Estúdio CBN e o Arena CBN serão apresentados na nossa unidade móvel, que ficará no Espaço Viber, na Rua Goiás, bairro Cidade Nova 2. Prefeitura de Indaiatuba. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Horas 17 minutos. Júlio Nascimento já se encontra no Complexo EP. Com boas novas do vôlei campineiro, Julião. O homem chegou? Bom dia! Tudo bem, né, Carlão? Bom dia pra você, pra todo mundo ouvindo aqui o CBN Esportes, exatamente, né? Hoje estávamos na função repórter na sede do Grupo Celme para apresentação de Bruno Rezende Mossa, o Bruninho, o Capita, né? Jogador da seleção brasileira. E olha que interessante, o Maurício Lima, que é embaixador do vôlei Renato, ele disputou 5 Olimpíadas consecutivas. 92, 96, 88, 92, 96, 2000, 2004. Atenas. Sim, sim. Isso. E aí o Bruninho, ele agora, em Paris, ele vai para a 5ª Olimpíada consecutiva. Então, o vôlei Renata tem, na estrutura hoje do elenco, os levantadores das últimas 5 Olimpíadas. Das últimas 10 Olimpíadas. Doideira, né? É uma marca importante, né? Contando tudo, 11 Olimpíadas? Não, eu contei errado no Maurício. O Maurício foi de 92 a 2004 e o Bruninho de 2008 a 2020, 21, então, né? São 9, né? 9 Olimpíadas. 92, 96. Isso. Aí Cara, o Bruninho é agora história. precisa de mais uma pra chegar nesse E número outra, aí. né? Os dois campineiros, né? Exatamente. O Bruninho é carioca barra campineiro, isso, né? é. Ele mudou pra Campinas com 2 anos de idade. Até porque a Vera, a moça, que é a mãe do Bruninho, mora aqui ainda. E Vera, o Bernardinho... estava lá? Não está. Pelo menos não a vi. E o Bernardo mora no Rio de Janeiro. Então ele sempre ficou intercalando entre Campinas e Rio de Janeiro por conta dos pais, né? Mas o vínculo dele esportivo, né, Carlão, é todo ele construído em Campinas, né? Ele era mocinha, né? Eu, inclusive, fiz essa pergunta pra ele e deu risada. Como que você sabe disso aí? Familiar. Eu tenho minhas fontes lá no Clube Fonte São Paulo. Então, o Bruninho, ele mesmo citou como um retorno pra casa. A gente vai ouvir, né, Lupe? O Bruninho
falando sobre esses sentimentos de estar de volta para a cidade de Campinas. A vida é feita de ciclos, né? O ciclo meu na Itália era hora de ser encerrado, foram quase 8 temporadas lá, conquistei tudo que tinha para conquistar na Europa, ter aquele reconhecimento, aquela despedida foi algo maravilhoso também, jamais imaginava, sonhava um dia poder sair do Brasil e ter aquele tipo de reconhecimento, né? Tão longe, e receber aquele carinho na Itália foi incrível, mas como eu disse antes, um ciclo se fecha, uma outra porta se abre, e eu acho que foi preponderante, foi realmente essa conexão que eu tenho com Campinas, com um projeto que tem a ver em relação aos valores, com tantos apoiadores, você percebe que é uma família, quanto as pessoas aqui são apaixonadas por esse time, então vai além, né, da questão econômica, vai mesmo, acho que é uma escolha do coração, e assim, eu sou um cara, como eu disse antes, competitivo, é lógico que apesar das coisas que eu conquistei na minha vida, né, de agora com 37 anos, já muito mais experiente, mas eu venho com um objetivo. A gente sabe da dificuldade, existe hoje no voleibol masculino, tanto em seleções quanto em clubes, um equilíbrio muito grande. Você viu o Vôlei Renata aqui, como conseguiu chegar a uma final, tirando o grande favorito nas quartas de final, então existe um equilíbrio muito grande, a gente sabe que não vai ser difícil, mas o meu sonho seria poder conquistar um título de Superliga na cidade onde eu comecei, então esse é o meu sonho, a gente sabe o quanto é difícil, mas essa é a minha meta, esse é o meu objetivo e é para isso que a gente vai trabalhar muito. Bruninho, muito legal, né? Não é uma questão financeira, mas é uma resposta ao coração. Achei essa frase interessante do Bruninho, explicando esse retorno para Campinas, para jogar no Vôlei Renata. Contrato de 2 anos, Carlão, e aí entra uma outra frase que ele citou durante a apresentação, que ele volta para Campinas para fechar o ciclo da carreira onde ele começou. Então ele está indicando que provavelmente são os dois ou 3 últimos anos da carreira e provavelmente, né, dando tudo certo, o Bruninho encerra aqui em Campinas. Cara, o lado afetivo, né, também, né, como ele disse, né, fechando um ciclo, um possível encerramento de carreira em Campinas. Agora, o lado técnico também cresce, hein? Né? Não dá para imaginar o time campineiro brigando realmente pela ponta, fazer até uma Superliga vamos tirar os playoffs, né? Mas fazer uma Superliga diferente do que foi na última temporada, pelo menos uma primeira fase mais tranquila. Tem outro selecionável, né, Lupe? É o Judson, né? O Judson também foi apresentado, o Júlio pode trazer com mais detalhes pra gente, que foi um dos destaques da equipe do Guarulhos, né? O Judson 2,5 metros, não é tão alto para central, né? Olha só, 2,5 metros, mas ele compensa muito na impulsão e é um baita bloqueador, né? Mesmo com essa altura, em comparação aos demais, a média da liga de 2,10, 2,12 entre os centrais, mas ele foi eleito o melhor bloqueador da última Superliga, convocado para a seleção também, e mais, hein? É um jogador que está de olho aí na Olimpíada de Paris e voltando agora para a cidade de Campinas, o Judson, que é esse segundo selecionável que o Vôlei Renata tinha prometido a contratação. Então, 2 jogadores de seleção brasileira. Então, só para a gente entender esse processo de reformulação, o Demian Gonçalves, ele foi embora, né? O jogador com mais partidas pela equipe do Vôlei Renata no projeto da história, que aliás vai para 15 anos, né? E acho que a chegada do Bruninho também é a cereja do bolo desse projeto que tem dado certo, né? Falta ainda esse título da Superliga, mas é um projeto que dá muita visibilidade para a cidade em relação ao vôlei. Tem a permanência do Horácio, o Horácio de Leu continua. 2 anos, mais né? 2 anos, né? Mais 2 anos. A chegada do Bruninho, a chegada também do Judson. Não sei se foi falado algo também sobre mais saídas ou chegadas, Júlio, nessa coletiva. Não, o André Ehler estava lá com o Bruninho, né? Na apresentação do Judson também, o Maurício. Todo o staff presente, e a ideia é ir anunciando aos poucos, né? Os reforços, mas novos nomes serão anunciados, e já antecipando, viu, Lupe, a partir de amanhã teremos uma votação da torcida para selecionar o novo logo do Vôlei Renata em comemoração aos 15 anos. Então, a partir de amanhã, nas redes sociais, já teremos aí, eu já consegui ver, os 2 estão bonitos. Já tem as marcas. Já tem. Eu tenho um preferido já, inclusive. Certo. Mas eu não vou emitir minha opinião para não influenciar ninguém. Exatamente, até porque você é um influenciador. Exatamente.
Mas todas essas ações, contratações do Vôlei Renata é para buscar aí o título inédito da Superliga, né, Carlão? Rapaz, será que a gente chega forte na próxima Super? Se bem que tem um campeonato paulista, né, Júlio, agora, né? É, começa Tem um pelo campeonato Paulista. paulista em que o Campinas é uma força, é um multicampeão desta competição. E agora com um novo projeto, né, uma reformulação, a gente espera um Campinas forte. Hein? Eu até estava conversando com o Lucas, né? O Lucas Bode, que é o assessor de imprensa do Vôlei Renata, porque confesso que eu tava ali meio por fora porque mudou, né, a classificação para os campeonatos internacionais. Com o vice-campeonato da Superliga, eu pensei que Campinas também teria uma vaga, por exemplo, no Sul-Americano, mas não. Vai o SESI, que foi o campeão, e o vencedor da Copa Brasil, que no caso foi o Cruzeiro. Então, uma pena, né? Mas são grandes objetivos que o Campinas tem, grandes competições, Campeonato Paulista. Campinas conquistou aí o tricampeonato nos últimos... Perdeu, né? Na verdade, foi eliminado pelo São José esse ano. Guarulhos foi o campeão, mas tem aí na sala aí de conquistas títulos do Campeonato Paulista, quem sabe com o Bruninho agora à frente do projeto. Ah, vai bombar, hein? Campeonato Paulista vai bombar, a preparação para a próxima Superliga. Campinas já é uma força, mas chega aí como um candidato, sem dúvida alguma, a conquistar nos próximos campeonatos. 11h26, vamos para São Paulo? Vamos para São Paulo, então, 11h26, repercutir aí a derrota do Corinthians lá no Maracanã, a derrota do Santos lá diante do Amazonas e a derrota do Palmeiras para o Atlético Paranaense. E hoje também tem o duelo tricolor no Morumbis a partir das 20h. Gabriel Dudziak. Na Arena Barueri, o Palmeiras tinha diante do Atlético Paranaense a possibilidade de encostar nos líderes do Campeonato Brasileiro mediante um bom resultado. O jogo foi de muita marcação e transições, e embora o Furacão tivesse as melhores chances, quem teve a mais clara oportunidade para abrir o placar foi o Palmeiras. Aos 46 minutos do primeiro tempo, Endrick sofreu pênalti do goleiro Bento, mas Rafael Veiga perdeu. Logo depois, o Atlético Paranaense teve uma falta a seu favor e Pablo converteu após desvio na barreira. Em desvantagem, o Palmeiras se mandou para o ataque, mas não conseguiu o empate e ainda tomou o segundo gol no início da segunda etapa, quando Gomes mandou contra as próprias redes. O Alviverde ficou com um a mais em campo aos 23 minutos depois da expulsão de Esquivel e pressionou muito, parando, no entanto, no goleiro Bento. Após a derrota por 2-0, o técnico Abel Ferreira tentou explicar o que faltou ao Palmeiras no jogo. Achei a minha equipa pouco criativa, pouco inspirada, precipitada e para mim a justificação é cansada e digo-te aquilo que disse, há um momento claro do jogo em que nós podemos fazer um golo, não fazemos um golo, no retorno dessa bola a bola bate no jogador nosso e faz autogolo e o segundo golo deles é autogolo também. Eu até escrevi aqui nos meus apontamentos, hoje faltou criatividade e sorte também. Com o resultado, o Palmeiras fica na 8ª posição no Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, o São Paulo joga contra o Fluminense a partir das 20h da noite. O jogo será no Morumbis e representa uma chance de o tricolor paulista grudar na parte de cima da tabela do Brasileirão. Para este jogo, o São Paulo não terá o atacante Caleri, lesionado, e o meia Michel Araújo, que pertence ao Fluminense e que por isso não poderá atuar. Um provável time tem Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Patrick, Alisson e Bobadilha, Eric ou Galopo, Luciano, Rodrigo Nestor e André Silva. Após a derrota para o Flamengo por 2-0 no sábado, o Corinthians se prepara para o duelo da terça-feira contra o Argentinos Júniors em casa pela Copa Sul-Americana. O volante Ranielli, que cumpriu suspensão no Brasileiro, deve voltar a ser titular. Já o Santos retorna aos gramados na quarta-feira, quando encara a Ponte Preta no Moisés Lucarelli pela 5ª rodada da 2ª divisão. O zagueiro Gil, que foi poupado na derrota para o Amazonas, deve retornar aos titulares. E existe a expectativa de que Pedrinho e Furch reforcem a equipe, em meio a tratamentos de pubalgias. De São Paulo, Gabriel Dudziak. 11h29, eu vou repercutir a derrota do Corinthians para o Flamengo e na volta do repórter CBN eu quero debater o Palmeiras, que eu tô meio encucado com o seu Abel, principalmente essa situação envolvendo Barueri. E o Timão, o Júlio Nascimento? Foi um atropelo, né, do Flamengo. Passou do meio campo, rapaz. Poderia ter sido mais, né? E aí essa derrota entra muito na conta do Antônio Oliveira, né? Pela escolha da formação,
Aí ele põe um zagueiro com menos ritmo e todos os lances perigosos do Flamengo originados em saídas do Corinthians, né? Mas o Flamengo... com 3 zagueiros, né, Julião? Exatamente. Gustavo Henrique, e não funcionou. né? Félix Torres e Kaká. E não funcionou. O Flamengo foi muito melhor, vitória muito justa e um golaço, né, do Pedro. Nossa, O primeiro gol não foi falha, não? Não achei, Fábio. Eu também não achei. Eu achei hora, muito não. em cima pra ser considerado falha, muito difícil defender. Apesar do Carlos Miguel admitir ontem que foi falha, mas eu achei também. aceitável. E o Carlos Miguel fez 2 baitas defesas na sequência lá, espetacular. Um chute de Cebolinha de é um fora novo da área. titular, né? Eu Com essa tô com notícia do vocês Cássio também. pro Cruzeiro. Eu tô com vocês. Eu acho que também não foi falha, apesar do próprio Carlos Miguel ter admitido. Talvez ali uma bola defensável, mas nada também, né, para colocar na conta a derrota do Corinthians. Em virtude deste vacilo, um pequeno vacilo do goleiro Carlos Miguel. E o Santos, hein? Lá em Amazonas, inesperado. É complicado confesso, jogar inesperado. lá também, né? Porque viagem desgastante, né? O Santos ainda poupou alguns jogadores, mas o Santos tá com crédito ainda, né? Eu acho que o Santos entrou em campo achando que ia ganhar a hora que quisesse. Eu acho que isso pode ser um ponto desfavorável para o Santos na Série B. Tem que entrar atento, pior pra Ponte, né? Porque o Santos vem agora, né, com a faca entre os dentes. Não, mas o Santos, quando pegar times mais tradicionais assim, acho que vai entrar dessa forma mais forte. Mas quando pegar time que não tem tanta experiência, assim, tanta bagagem, acho que pode acabar sofrendo desse mal aí. 11h31, repórter CBN. Na volta a gente repercute a derrota do Palmeiras em Barueri. Repórter CBN. Segunda-feira, 13 de maio de 2024. A entrega de produtos que foram comprados no Rio Grande do Sul ou vendidos para o estado está comprometida por causa das enchentes. Os Correios informaram à CBN que apenas 30% das entregas são realizadas. Em plataformas como o Mercado Livre, todas as operações foram provisoriamente bloqueadas. Os comerciantes da região pediram aos consumidores a manutenção das compras de itens locais e paciência com o prazo de entrega. A cheia da Lagoa dos Patos, que recebe água do Guaíba, começou a alagar bairros de cidades gaúchas como Rio Grande. O canal de São Gonçalo, que liga a Lagoa Mirim à Lagoa dos Patos, em Pelotas, atingiu 2,88 metros ontem à noite. É o mesmo nível da enchente histórica de 1941. A prefeitura pediu à população das áreas às margens do local que saia imediatamente da região. Segundo a prefeita Paula Mascarenhas, a água deve chegar a 3,30 metros. Se a projeção se confirmar, cerca de 100 mil pessoas podem ser afetadas. O ex-presidente Jair Bolsonaro apresenta evolução clínica estável, está sem febre e tem melhora no quadro infeccioso. As informações estão no boletim médico divulgado pelo Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Na unidade, Bolsonaro se recupera de uma obstrução intestinal e um quadro de erisipela, infecção na pele, que atingiu a perna e o braço esquerdos do ex-presidente. Não há previsão de alta. A cidade ucraniana de Vovchansk foi destruída numa ofensiva das tropas russas. Segundo a polícia, não sobrou nenhum prédio intacto no centro. Para as tropas ucranianas, manter o controle da cidade é praticamente impossível. A queda é dada como certa. Segundo a estimativa, 6 mil pessoas foram removidas da região e pelo menos 7 morreram no ataque. Os russos também avançam na região de Kharkiv, onde os combates são intensos. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A Campinas Decor está na sua 26ª edição e está de portas abertas para novos horizontes, negócios e tendências. Marque sua presença de 29 de março a 26 de maio no Prédio do Relógio, Pátio Ferroviário. O melhor está por vir. Viva a emoção com a Caoa Ford. Leve para casa Ford Ranger XLS automática a partir de 209.990 com taxa zero e aproveite uma super avaliação do seu seminovo. Explore novos horizontes com o Ford Maverick e o Ford Bronco agora com taxa zero. Venha à nossa concessionária agora e faça parte dessa jornada emocionante. Consulte condições em caoa.com.br/ofertas ou ligue para Caoa Ford Campinas 3751-4500. Paz no trânsito começa por você. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h37. Gente, ontem o Palmeiras perdeu para o Atlético Paranaense por 2-0 lá na Arena Barueri. E o técnico Abel Ferreira polemizou na entrevista, pediu para não ser cobrado para ser campeão, caso o Palmeiras permaneça jogando lá na Arena Barueri. Primeiro vamos com a participação, Antônio Lupe, e depois a gente volta para esse debate envolvendo o deixa eu fazer Palmeiras. mandar um abraço aqui para um cara muito legal que ontem, lá na Arena Barueri, estive presente no jogo ontem, Palmeiras e Atlético Paranaense. E ao chegar, o José Augusto, da Federação Paulista, te mandou um abraço, inclusive, Lupi. José Augusto Cruz. José Augusto Cruz me reconheceu, falou, você é o Fábio Scheiber. Não é possível. É verdade. Ouço todo dia a CBN, mando um abraço pra ele. Ele é colaborador da Federação Paulista, trabalha no evento, né? Sim. Ele fica, quando tem jogos do Bugre, ele fica na entrada ali da imprensa. E jogos da Ponte ele também, ali no acesso. Aliás, ele mandou um abraço aqui. Bom dia. Lá, viu? Ontem conheci o Fábio Scheiber. Olha só. Pessoa da mais pura simpatia. obrigado. Aí sim, hein? É bom colar nele, hein? Cola nele que é sucesso. Bom dia, amigos da CBN. Uma ótima semana para todos nós e muitos Botafogos no caminho do Bugre, JP de Moraes. É verdade, o Guarani jogou bem, Guarani foi a exibição dos sonhos, mas venceu. O Guarani necessitava da vitória. Gol do Menino Paraíso, gol do João Vitor, para ganhar confiança para o técnico Júnior Rocha continuar o trabalho de uma maneira positiva. O Júlio, que não é o Nascimento, é o final do telefone 0500. Parabéns pelo programa Ponte na Cabeça. Macaca! Mensagem, pode participar mais aqui. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Carlão, Lupe, tamo junto. E Sharon Now, o que aconteceu com o Parmeira do Guarizo e do Fábio? Furacão ou fura-porco? Nó tático do Cuca, hein? E aí, Fabião, você esteve lá fazendo esse trabalho para a CBN, como é que foi?
Palmeiras há tempos não tá jogando um futebol de encantar, né? Mas ontem, depois do pênalti perdido pelo Veiga, foi notório que o Palmeiras se abalou. E logo na sequência saiu o gol ainda do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense poderia ter aberto o placar anteriormente, já no primeiro tempo, esteve melhor que o Palmeiras. Mas o Palmeiras ontem com uma formação diferente, mais uma vez. O Abel tá testando, tá mudando, muito principalmente por causa do cansaço e do ritmo de jogos. Ontem o Palmeiras não foi bem, não. E depois do gol do Atlético Paranaense, acabou dando um balde de água fria no Palmeiras depois de ter perdido o pênalti, né? É normal perder para o Atlético Paranaense, inclusive para um time que é líder do campeonato, ou pelo menos divide a liderança com o Bahia, e está num momento melhor que o Palmeiras. O Cuca fazendo um ótimo trabalho pelo Furacão. Deixa eu só um detalhe. Ontem eu acompanhei pouco do jogo, mas eu vi através dos melhores momentos e acompanhei a reprise do jogo. O Palmeiras ele dominou o Atlético. O primeiro tempo o Atlético teve boa chance. Quem que foi o cara do jogo? O melhor em campo? Bento. Então, assim. Pega muito o goleiro. Pega muito, foi muito bem, ótimo. Goleiro de seleção, né, Fábio Chave? Sim. Então, assim, eu acho que o torcedor do Palmeiras tem que, assim, calma, tá tudo certo. Claro. Tá beleza. Outra, não perdeu Qual que é a prioridade do Palmeiras hoje? Hoje é Qual é a Libertadores. prioridade? Como é que o Palmeiras está na Libertadores? Muito bem, obrigado. Já cometeu alguns erros no passado que não podem ser repetidos novamente. Então, tem que entender que assim, o Abel não tem um elenco gigantesco. Por exemplo, o Flamengo tem um elenco gigante na mão, o Tite. O Palmeiras não tem. Então não é todo dia que vai ganhar. Então, palmeirense, tá triste, tá nervoso, mas calma. Eu acho que o jogo de ontem tem muito a ver também com o combo Barueri, né? Como o Abel falou na entrevista coletiva. Então, e aí, gente? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Ou ele tem que admitir que vai jogar lá, ou a Leila faz um jeito e acaba trazendo pro interior os jogos, porque o Allianz Parque não vai ter jogo. Mas o porquê dessa ojeriza Barueri? É uma birra que a torcida já pegou uma birra, não vai mais. A energia que já passa para os jogadores antes do jogo, já com 10 mil pessoas, todo mundo já indo para lá, parecendo que tá sendo amarrado para ir pro jogo. Cara, por um lado, eu acho assim, tudo bem, é completamente diferente jogar no Allianz Parque, é a casa do Palmeiras, é um gramado em que o Palmeiras está adaptado, é um local que o Palmeiras se sente muito bem. Ok, acho válido sim a própria reclamação. Agora, esse ódio, entre aspas, de Barueri, eu não consigo entender. Acho que é uma realmente birra que a torcida já pegou. E ontem também tem um fator que não é desculpa nem nada, o torcedor vai em qualquer campo. Mas ontem era Dia das Mães, a Castelo Branco tava um funil de gente ali a Castelo Branco pro torcedor sair de São Paulo para ir pegar um jogo em Barueri, com aquele trânsito que tava. Não é desculpa nem nada, mas a birra já, o combo que vem já, eu acho mas que com acaba todo respeito à influenciando. torcida palmeirense, e isso é sinônimo assim de uma torcida que se acostumou a vencer, de uma torcida que está numa zona de conforto com relação a grandes campanhas e fica com esse mimimi com relação a Barueri. Eu, sinceramente, não entra na minha cabeça. Mas ontem não tinha entra. 12 mil pessoas. O campo tá bom ou não? O gramado? Tá bom, Nós tá estivemos lá ótimo, contra a ponte, ótimo. passamos pelo gramado, lembra? Pra ir pra cabine. É porque acho que o Abel ele gosta de campo sintético, né? Mas se faz no Brinco de Ouro esse jogo, por exemplo, teria pelo menos 25 mil pessoas. Agora, por que em palmeirenses. 2012 entupia aquilo lá? Porque não tinha Allianz Parque, né? Não tinha Allianz Parque porque era uma torcida sofrida, uma torcida que não era acostumada a Não, títulos. mas Agora tava em ficou... reforma. Eu sinceramente, eu não consigo entender. Entendo as reclamações. Claro que o Allianz Parque é um reforço tremendo pro Palmeiras. Joga junto também o Agora Allianz Parque, esse questionamento com relação à Arena Barueri não entra na cabeça. Júlio Nascimento, e aí? Cara, eu acho que eu entendo um pouco da torcida do Palmeiras no sentido de sentimento de estar em casa. Sim, Se eu tenho uma casa, eu com você. prefiro a casa, eu estou acostumado àquele estádio. Eu acho que é um problema Sim, que a claro. gestão do Palmeiras vai ter que trabalhar, porque o torcedor, Carlão, não adianta a gente tentar racionalizar tudo, né? Tudo que o torcedor sente. Ele colocou na cabeça, a boa parte da torcida do Palmeiras, que a Arena Barueri não é um lugar legal, que não traz sorte. É difícil de parar lá também. E cria todo esse cenário para que o torcedor fique contrário a Barueri. Então a diretoria do Palmeiras vai ter que... Mas olha, as próprias reclamações do Fábio são reclamações assim, a cara do torcedor do Palmeiras hoje, cara. Eu não me conformo, eu sinceramente... É um perfil de torcedor que não é toda a torcida do Palmeiras. Não, claro, mas o pessoal que vai de carro reclama. Sabe quanto é pra parar lá com o pessoal que vai de carro? 60 pau na rua. E no Allianz Parque, quanto que é pra parar? Mas o Allianz Parque o pessoal já conhece. O estacionamento do Allianz Parque é 50 pau, 60 pau, mas é estacionamento. Lá você para na rua, você
assaltado. Não sei. Eu acho que, sinceramente, essa... Eu acho que houve uma gourmetização por parte da torcida do Palmeiras. Eu coloco... Pode até ser forte. Pode até ser forte, mas eu acho que Mas tem torcida popular que vai... Lógico, pega o metrô, pega trem, tem muita gente que vai. Até pra quem é popular, Lupe, é mais fácil. Mas então vamos colocar... Qual é a distância de onde fica o Palmeiras? É longe. Pra Barueri. É muito longe. Não é fácil. Mas ali na região de Barueri também temos muitos torcedores do Palmeiras que têm a oportunidade de ir ao estádio que não tem condição de ir no Allianz Cara, Parque. os 4 grandes já tiveram a Arena Barueri como um estádio. São Paulo já teve Barueri, né? O Corinthians já teve. Esporadicamente. Não, sim, mas tanto é que esporadicamente vai ser na vida do Palmeiras a Arena Barueri. É lógico que faz falta o Allianz Parque. Agora ficar com esse, pelo amor de Deus, a Arena Barueri. Aí vai jogar no interior, é deslocamento. Por exemplo, vai pra Ribeirão Preto, aeroporto. O pessoal da região aqui não vai Fabião, em jogo sempre, cara, porque oportunidade teria mas pra ir no por Brinco que de o pessoal Ouro? da região de Barueri não pode ir? Com todo respeito, São Paulo. Tá saturado já. A mesma de São Paulo. Barueri já tá saturado. Eu acho que existe um excesso por parte da reclamação da Barueri. Essa birra que pegou também. Até claro que não é o lugar ideal. Lógico, o Allianz Parque é a casa do Palmeiras. E você reclamou do estacionamento. Se fizer... As arenas são diferentes, tá? Se você colocar aqui no Brinco de Ouro, se você colocar no Santa Cruz, os caras vão cobrar R$150 pra parar na rua. É pior ainda. Eu acho que o Palmeiras, o que precisava rever realmente, aí é a parte do contrato, né? Ok. Porque na realidade parece assim, que o Allianz Parque é uma casa de show e esporadicamente cede pro Palmeiras jogar. Os papéis inverteram. Isso realmente. Mas aí essa bucha tá com a Leila. Torre e Palmeiras, né? Sim. Eu acho que isso é uma bucha mesmo. Pelos valores estão Só que tem uma outra coisa, né? A Leila Pereira e a gestão do Palmeiras, a gestão atual, gastou um dinheiro com a Arena Barueri pra garantir que a Arena Barueri... É a Leila própria, né? Ela arrendou o campo. Exatamente, então por vontade dela ali, talvez, a saída de Barueri... Eu acho que foi precipitado da parte dela também, isso daí. Posso falar? Ela vai ter uma resistência só pra gente encerrar. Pra encerrar, pra gente... Se o Palmeiras mandasse os jogos no Morumbi, seria... Eu acho que encheria muito mais. Eu acho que encheria, mais. também acho. Isso, teve prova contra o Santos aquela vez. Com relação a outros estados, eu acho que encheria. Agora, eu fico assim, me pega um pouquinho essa coisa, Barueri não, isso que me chateia. Isso eu acho, eu não consigo compreender. Mas, tudo bem. 11h46, tem um intervalinho ou não? Já vamos para Campinas? Tem um intervalinho? Então vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para repercutir aí o fim de semana positivo dos clubes campineiros. 2024, com o grito de gol que você gosta. Estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Viva a emoção com a Caoa Ford. Leve para casa Ford Ranger XLS automática a partir de 209.990 com taxa zero e aproveite uma super avaliação do seu seminovo. Explore novos horizontes com o Ford Maverick e o Ford Bronco agora com taxa zero. Venha à nossa concessionária agora e faça parte dessa jornada emocionante. Consulte condições em caoa.com.br/ofertas ou ligue para Caoa Ford Campinas 3751-4500. Paz no trânsito começa por você. CBN Esportes Campinas. Horas 50 minutos, Ponte Preta e Guarani, Antônio Lupe. Vamos começar falando do Bugre, que venceu a primeira na Série B, vitória em cima do Botafogo, jogando no estádio Brinco de Ouro da Princesa no último sábado por 2-0. Os gols do Bugre, marcados por João Vitor no primeiro tempo e depois o Paraíso, Lucas Paraíso, o filho do seu Feitosa, marcou o segundo gol e fechou o placar. O técnico Júnior Rocha falou da entrega dos atletas na vitória em cima do Pantera. É sensacional, sabe? Isso que nós estamos passando, não somente para a imprensa, para vocês, mas para o torcedor, é isso que nós queremos, é isso que nós precisamos. Obviamente, às vezes nós vamos perder jogos, né? A Série B é muito difícil, viu? O Santos perdeu para o Amazonas hoje. Às vezes os adversários vão superar, mas essa superação diante do Guarani, ela tem que ser muita doação do adversário, muito comprometimento do adversário. É isso que nós queremos. É essa mensagem que nós estamos passando para vocês, nós queremos passar para o torcedor, e o torcedor pode confiar que é daqui para cima. Pode ser que um dia nós não estejamos bem tecnicamente, mas essa questão de intensidade, comprometimento, concentração, desculpa o termo, tesão, para fazer as suas funções ali dentro, para honrar mesmo, né? Essa camisa grande, essa camisa vitoriosa, essa camisa histórica, é o que nós temos que fazer. Então, às vezes, não vai dar na qualidade. Não vai dar. Às vezes, os jogadores vai ter 4, 5 abaixo, às vezes, os outros 6 não conseguem carregar esses 4, 5. Mas, em termos de doação, comprometimento, cumprir a função, a gente não pode deixar de ter. O futebol, o torcedor quer isso. E eu falei hoje para eles, a família de vocês querem isso. Entendeu? Querem que vocês entreguem tudo aqui. Ninguém está pedindo para vocês serem astro aqui. Nós temos que ser, sim, alma, coração, entender que a torcida gosta disso. Então, essa identidade que nós vamos buscar, estamos buscando, já melhorou, né? Falta um pouco. Depois do jogo do Curitiba, se eu não me engano, nós vamos ter alguns dias a mais para trabalhar. Mas antes disso, não muda nada, né? Não é porque nós vamos ter dias para trabalhar depois que nós não podemos ter sessões de treino domingo, segunda, e é o que nós estamos fazendo, cara. E eu dou certeza para vocês que o comprometimento do grupo é muito grande. Não é pouco não, mas é muito grande para a gente mudar essa chave e virar essa chave, né? Readquirir a confiança do torcedor de vir nos apoiar. Pode ter certeza que o próximo jogo em casa nós vamos ter mais torcida, né? É isso que nós queremos. Pode ter certeza que com o torcedor nós somos muito mais fortes. O Júnior Rocha tem pouquíssimo tempo. Na verdade, ele já não tem mais tempo, né? Porque hoje de manhã aconteceu o último treino, o Bugre enfrenta o Coxa, o Coritiba. Amanhã, 9h30 da noite, lá no Major Couto Pereira, na capital paranaense. Cara, que tabela, hein? Que tabela chata na vida do Guarani. Essa vitória sobre o Botafogo, ela era essencial, venceu. Com boas respostas, né? João Vitor voltando a marcar, voltando a jogar, ganhando confiança e se torna um reforço importante para a sequência da Série B. Lucas Paraíso também, numa eventual ausência do Caio Dantas, aliás, pode desfalcar, né? Exatamente, tem o Caio Dantas e o Luan Dias, né? Dificilmente eles vão ter condições de jogo. E o Camacho também. E um detalhe, né? Chay entrou no lugar do Luan Dias, foi ele quem bateu o escanteio. Na primeira, errou. Aí na segunda veio e aí no rebote o João Vitor aproveitou. Tá sendo participativo, hein? Os lances cruciais do Guarani tá indo do bem. jogo saíram dos pés de jogadores que entraram no lugar de atletas que saíram machucados. E o Chay já tinha sido participativo contra o Santos, né? Que tomou o pênalti. Ele sofre o pênalti e ele tá entrando bem. Inclusive o Júnior Rocha falou sobre o Chay.
Até falou assim, o que aconteceu no passado não pode me interessar. Sim. Porque eu sou técnico do Chay agora, e ele tá me ajudando, então é Chay daqui pra frente. Tá certo. E desculpa, Carlão, já pensando no confronto de amanhã, o Guarani pode ter um fator fundamental e decisivo pro seu lado, pode contar com isso, porque enfrenta um Curitiba que vai estar desesperado amanhã. O Curitiba perdeu pro Avaí, ainda segue sem técnico, né? James Freitas. James Freitas, e a torcida vai cobrar bastante amanhã o time do Curitiba, que vai tá na obrigação de ganhar, era um dos pretendentes à vaga e tá no começo muito mal de Série B. Não tá com a cara boa não, o Coxa, pelo menos deste início de Série B. 11 horas e 54 minutos, tem Ponte Preta que pegou um empatezinho com aquele sabor de vitória, hein, Antônio Lupi? E temos um novo talismã na macaca. É ele. Dodô, autor do gol da Ponte. A Ponte saiu perdendo, o William marcou o gol de cabeça. Ali eu acho que foi uma falha do Pedro Rocha, mas a gente discute isso nos próximos dias. E depois, nos acréscimos, a 50 minutos do segundo tempo, Dodô fez um golaço, bateu cruzado no alto, sem chances para o goleiro do Operário. A Ponte volta com um empate, mas com um sabor de vitória, porque conseguiu aí, nos minutos finais, no apagar das luzes, o gol de empate. A Ponte chegou a 5 pontos na competição e agora tem pela frente também um período curtíssimo de trabalho. O Santos, o Peixe, o jogo acontece quarta-feira, 9h30 da noite. É sempre bom lembrar, jogo com torcida única, apenas com os torcedores da Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli. E é aquele jogo gostoso de se jogar, né? Porque pela frente tem o Santos, que é muito forte, que é o principal candidato ao título da competição. Vai jogar, só que vem escancarado, né? Time grande vem para jogar, a Ponte vai ter liberdade. Bom para aquele contragolpe, bom para o Elvis jogar também. É um jogo em que a Ponte pode sonhar, Júlio Nascimento. Mas assim, o Santos ele vem numa necessidade, né, de vitória depois da apresentação contra o Amazonas. E a Ponte, né, Carlão? Acho que a grande dificuldade do Brigatti tem sido encontrar a estratégia certa dentro e fora de casa, né? Porque tentou repetir a mesma estratégia do jogo contra o Amazonas, mas com um adversário que joga de um jeito diferente. Então a Ponte teve muita dificuldade de criação. Mas aí entrou o Dodô, né, que tá numa fase iluminada, e de repente para coroar essa boa fase, a lei do ex tá pintando aí, de repente, né? Porque o Dodô, para quem não se lembra, é cria das categorias de base do Santos Futebol Clube. E ele chama Dodô por conta do Dodô, né? Até foi uma... Por que Dodô? Não, porque meu apelido é por causa do Dodô, o artilheiro dos gols bonitos. Nossa, esse fazia gol bonito, hein? E o Dodô tem feito alguns gols bonitos. O do Operário, um gol muito bonito. O passe que o Emerson Santos deu, 1 contra 1 do Dodô. Emerson Santos bateu. Não, mas só Emerson. Esse foi o Emerson. Foi o Emerson. O Emerson Santos. Não deixa de ser Emerson Santos. Errado você não tá, mas você não tá certo. Aliás, é outro que tá pedindo passagem também, né, Carlão? Bom jogador, time né? Titular, né? É experiente. Aliás, eu prefiro o Emerson Santos 2 que o Emerson Santos 1. Foi boa essa informação, porque na minha resenha futebolística com o meu velho, eu falei pra ele que era o Emerson Santos, mas que era o Emerson Santos, o primeiro Emerson Santos. Que bela confusão, né? Imagina como é que tá lá agora. Mas realmente um passe legal, o enfrentamento do Dodô, né? 1 contra 1, a conclusão. E a Ponte soma um ponto importante, talvez ali naquela projeção, não sei se a Macaca contava com esse um pontinho aí, mas importante, sem dúvida alguma, que dá confiança para enfrentar o Santos Futebol Clube, né, Fábio Scheibe? Gostou da Macaca? Muito boa, poder de reação da Macaca, conseguiu tomar um gol logo no início da partida, mas depois conseguiu esse empate já no final, o que traz confiança pro time, né? Agora enfrenta um time que é disparado o melhor da Série B, não nos números, mas como conjunto e como força de time mesmo. O Santos, que é um clássico, né? Também podemos contar assim, a Ponte Preta enfrentando o Santos. Jogo difícil aqui na quarta-feira, mas se ganha também, traz muito mais confiança. Chegaria aos 8 pontos, a Macaca começaria... A gente pensou que tá mal no começo do campeonato, começaria muito bem. Um jogo importante também para manter esse ritmo aí com o técnico Brigatti, né? E acho que a principal dúvida pro jogo contra o Santos é a volta ou não do Gé, né? O Gé não foi relacionado pro duelo contra o Operário. O Gabriel Novaes já tomou conta da posição, agora tudo vai depender da questão física do Gabriel Novaes, porque o Gé, pelo que tudo indica, se tiver recuperado, fica no banco. Justamente contra o Santos, né? Mas eu acho que até por esse momento de crescimento da Ponte, o ambiente um pouco mais leve,
dá para levar o Gé para o banco. Se ele estiver, claro, em totais condições, eu levaria. Eu acho que a torcida já deve estar um pouco mais calma e o Gabriel Novaes é um cara, hoje é o dono da posição e eu acho que tem que ser realmente, só que o Gabriel Novaes tem esses problemas físicos, né? Um jogador que não consegue ter sequência. Eu levaria o Gé para o banco até para dar uma acalmada aí, um jogo contra o Santos seria importante aí o atacante da Ponte integrar pelo menos o elenco. Tendência de um grande jogo, né? Porque o Santos vem precisando da vitória, logicamente o Santos é o favorito, mas a Ponte também numa evolução dentro do Campeonato Brasileiro. O Santos que no momento é o terceiro colocado, né? O Sport tem 100% de aproveitamento, 12 pontos, 4 jogos, 4 vitórias, depois tem o Goiás com 10 e o Santos terceiro. Sei não, tá com uma cara desses três aí, muito cedo ainda, mas... o Sport, eu tava vendo um pouquinho do jogo contra o Brusque, muito bom. Muito bom. Forte, né? Elenco muito forte. Time muito Sport, Goiás, Santos e América. Os 4 o Goiás é o time do investimento, né? E o Santos é a força da camisa, né? É o favorito do campeonato. Mesmo que tenha perdido pra Amazonas. Se você ver aqui, ó, América SAF, Goiás não, mas oficialmente não, mas também é. Sport e Santos são aí os mais tradicionais, mas são aí lá embaixo, né? Você tem o Coritiba, que é a SAF, que tá tropeçando na Coritiba tabela. Estranha, Novo Horizontino também perdeu em casa pro Ceará, que também é um time forte. Então, assim, é uma Série B que não tem o Santos como grandão, mas que tem times com investimentos pesados. Vai ser uma boa E antes de terminar, destacar o seu Vila Nova, que tá na final da Copa Verde. Rapaz, duas situações. Você foi muito feliz agora, Fábio Chabi. O Vila tava perdendo de 4-0 pro Cuiabá. Ao contrário agora. Fez 2-0 no jogo da volta. Olha a situação. Vai. O Vila fez 2-0 em Goiânia, 2-0 e foi com a vantagem de perder por até um gol de diferença. Foi jogar em Cuiabá. Tava no primeiro tempo 3-0 pro Cuiabá. Cara. Aí tomou 4-0. E aí o que aconteceu? Aí veio aquela luz que não costuma aparecer. E aí o Vila fez 2 gols, foi pro pênalti e venceu nos pênaltis o Cuiabá. Olha aí, mas parece é muito que nós vamos tirar o Vila da lista. Eu lembro que eu tinha comentado. O Paysandu agora pela frente. O Paulo Nunes, naquele programa de quarta-feira, o apresentador disse: Ei, Paulinho, Vila Nova na final. Falou: calma que é o Vila Nova. E nós vamos repercutir no Arena a situação do Brasiliense. Paulo Roberto Santos foi demitido, pediu pra sair no intervalo, o médico assumiu e o Brasiliense ganhou. Nossa. Coisas desse futebol maluco. 12:00, 1 minuto, a gente volta no Arena às 4 da tarde. Até lá. CBN Esportes Campinas.